Deputado José Estédio, do Grande Expediente. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Vou aproveitar o Grande Expediente para fazer um resumo das nossas lutas, das nossas conquistas, das nossas ansiedades nesse último ano. Nós aprovamos nesta casa projeto de lei que garante aos vigilantes brasileiros a periculosidade, a risco de vida, direito mais do que justo, importante, em função do trabalho periculoso que essa categoria em todo o país realiza, defendendo a vida dos outros, colocando a sua própria vida em risco para defender o patrimônio alheio. Pois foi muito bom, muito importante essa conquista, mas tem um setor que ficou esquecido dos vigilantes. São os vigilantes das universidades públicas do Brasil. Eles continuam sem receber risco de vida. E nós estamos aqui reivindicando, sou relator do projeto, estou sendo orientado por toda a nossa equipe do Rio Grande do Sul, parabenizo o Mozart, todo o pessoal das universidades vigilantes, das universidades públicas do Rio Grande do Sul pela luta, mas é mais do que justo, eu vou ser o relator e vou orientar sim pelo pagamento do risco de vida, essa importante categoria que protege os nossos alunos e que protege o patrimônio público das universidades brasileiras. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tem um projeto de lei nessa casa, de minha autoria, que destina 5% dos valores que qualquer banco público ou instituição pública faz aos clubes de futebol masculino. Significa dizer que a Caixa Federal, ao patrocinar o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, 5% desses recursos deve ser destinado à federação da qual o clube pertence para incentivar o futebol feminino no país. Digo isso porque nós vamos passar vergonha, escutem o que estou falando. Vamos passar vergonha nas Olimpíadas, nós que somos o país do futebol e que estamos discriminando o futebol feminino, que é um importante esporte também e que tem mais de 50 mil clubes inscritos no Brasil e que sequer nós temos um campeonato nacional, sequer temos campeonatos regionais dignos. Hoje os campeonatos regionais de futebol feminino são disputados porque tem pessoas, o próprio treinador banca o fardamento, as pessoas ajudam aquilo dali, mas são completamente amadores, e é por isso que sem recursos não há um futebol feminino decente. 5% pode parecer pouco, mas já é o suficiente para organizar um grande campeonato estadual, um campeonato nacional, que vai destacar e revelar atletas para que aí sim nas Olimpíadas nós tenhamos uma seleção nacional de futebol feminino com capacidade de disputar a medalha de ouro, que hoje não é a realidade. Por isso, esses 5% é mais do que justo e necessário, já passou na Comissão de Esportes, aguarda agora na CCJ para que venha a voto. Então, o ideal seria que nós aprovássemos ainda esse ano esse projeto, para que um ano antes das Olimpíadas nós já pudéssemos ter um campeonato nacional de futebol feminino decente. Há uma disputa que nós temos com o Ministério dos Esportes, que defende que esses 5% deve ser destinado ao clube. Por exemplo, o Flamengo, que recebeu o patrocínio da Caixa Federal, fique com ele, para ele incentivar o futebol feminino do próprio clube. Na nossa opinião, não. Devemos incentivar todos os clubes e não apenas aqueles que já recebem o patrocínio dos bancos e entidades públicas. Também, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, querida Érica Cocai, aqui presente, sempre presente no plenário, nós temos uma dívida muito grande na área da saúde, a senhora que é uma lutadora nessa área, o Isalci, batalhador, que é com relação aos enfermeiros. Quantos de nós já não passou noites acordados, acompanhando os nossos amigos, familiares, pacientes, nós mesmos, muitas vezes, nos hospitais,
quando temos cirurgias. Quem é que acompanha 99% do tempo os pacientes dos hospitais? Quem é que está sempre nos postos de saúde? Quem é que cumpre o papel do médico quando o médico não está presente? São os enfermeiros. E hoje, primeiro em função de um salário baixo, que na maioria dos hospitais pagam aos enfermeiros. Quase todos os enfermeiros do Brasil se obrigam a ter uma dupla jornada de trabalho, porque precisam sobreviver. O que nós lutamos e a importância dessa luta? Desde o primeiro dia do meu mandato, eu acompanho aqui o Ricardo Riveiros, que é um grande lutador dessa área, que é o presidente do Corém do Rio Grande do Sul, que nos acompanha, para que nós consigamos implantar as 30 horas da enfermagem no Brasil. Precisamos, junto com as 30 horas de enfermagem, é claro, destinar mais recursos para a saúde no Brasil. Ainda insignificante os recursos que o governo federal destina para a saúde. É por isso que nós vamos lamentar na Copa do Mundo, Isalci, que para chegar no Maracanã, os turistas vão passar por 2 hospitais. E sempre nesses 2 hospitais tem fila. E tem filas que às vezes dão a volta no quarteirão. Por isso, o investimento da saúde é mais do que justo, é necessário, e as 40 horas da enfermagem vai trazer dignidade para uma categoria muito importante, que é dos enfermeiros, dos auxiliares, dos técnicos de enfermagem. Também valorizar aqui a luta dos vigilantes, como um todo, não apenas das universidades, que no Rio Grande do Sul, meu estado, é capitaneado pela Federação dos Vigilantes, mas com sempre uma luta muito atuante do vereador Flávio Vigilante de Rio Grande, que sempre se preocupa com a categoria e sempre está presente nessa casa lutando. Ontem, na Comissão de Viação e Transportes, nós realizamos uma importante audiência pública para tratar da travessia entre Rio Grande do Norte, entre a cidade de São José do Norte e a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, Rio Grande tem o maior porto do estado e porto estratégico, fundamental para o escoamento da nossa produção agrícola e industrial. E a BR-101 termina em São José do Norte, uma cidade ao lado, só que tem um canal que obstrui, e todas as cargas que chegam à cidade de Rio Grande pela 101 precisam pegar uma balsa. E essa é a grande luta que faz 40 anos que o nosso amigo Jair Rizzo vem lutando, que é o vereador de Rio Grande, e ontem nessa casa nós realizamos audiência pública, que teve a presença do prefeito de São José do Norte, do prefeito de Rio Grande, de vereadores de 5 municípios, da comunidade empresarial, dos movimentos sociais, e esteve presente também o DENIT. Nós recebemos do DENIT, foi uma conquista nossa, um cronograma já do estudo técnico, para depois nós termos o projeto e iniciarmos a obra. Essa é uma obra estratégica, não só para Rio Grande e São José do Norte, mas também para todo o Rio Grande do Sul, porque vai facilitar o acesso ao Porto do Rio Grande, ou a saída do Porto do Rio Grande, pela BR-101, desobstruindo a 116, não havendo mais necessidade dos caminhões que vêm do norte, do centro do país, passar por Porto Alegre, indo diretamente ao Porto do Rio Grande, valorizando toda uma região e diminuindo o custo do transporte, o custo de logística, fundamental para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, momentos que a gente fala tanto em infraestrutura e logística. Por isso, essa audiência pública foi um sucesso. Essa audiência pública, mesmo sendo numa quinta-feira, teve o plenário lotado da comissão, e tenho certeza que o DENIT, o Ministério dos Transportes e o Ministério do Planejamento vão olhar com carinho. Estaremos marcando para os próximos dias, então, passar o relato desse trabalho que realizamos à Casa Civil, para que tenhamos encaminhamentos mais agilizados quanto a essa importante obra tão necessária, que se faz necessário no Rio Grande do Sul, em São José do Norte e Rio Grande.
Senhoras e senhores deputados, com o evento da Copa do Mundo, o governo do estado do Rio Grande do Sul requisitou centenas de, nós chamamos de brigadianos, de trabalhadores da Brigada Militar, da gloriosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, para que auxiliasse na segurança da Copa. Veja os problemas que vieram junto com essa decisão. Primeiro, que os municípios que já têm um número menor, pequeno, defasado de brigadianos, ficaram restritos, ficaram com menos brigadianos ainda. Segundo, que não há uma estrutura em Porto Alegre para abrigar essas centenas de trabalhadores da brigada que viriam dar segurança. Estão alojados de forma inadequada, apenas com colchões. Terceiro, que o vale-refeição, que vai ser pago para os trabalhadores, para os brigadianos, para a Brigada Militar, será de R$ 7,00 por refeição. Olha, essa é uma lei que existe, mas todos nós sabemos que não se almoça mais com R$ 7,00. Então, o que eles estão falando, que se fala na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, é que os trabalhadores estão pagando para fazer a segurança da Copa. A Brigada Militar está pagando os trabalhadores da Brigada Militar para fazer a segurança da Copa. Essa é a grande realidade. Se não bastasse isso, o grave problema que está causando, principalmente nos municípios próximos a Porto Alegre, que não ganham diária, que ganham apenas esse vale e que irá desfalcar a periferia das grandes cidades, como a minha cidade, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Canoas, que ficará desprotegida. Por que o governo do estado, por que o governo federal não aceitou a sugestão dos municípios que estavam oferecendo as guardas municipais para ajudarem na Copa? Não alteraria o trabalho da Brigada Militar, valorizaria as guardas municipais que hoje estão muito bem equipadas, fortaleceria, daria uma oportunidade de emprego a essas pessoas. Estamos destinando tudo à Copa do Mundo, esquecendo o povo brasileiro. Por isso, a indignação do povo gaúcho quanto a essa medida tomada de deslocar a Brigada Militar toda para Porto Alegre com o evento da Copa do Mundo. Nós aprovamos, na semana passada, o novo PNE. E nós temos dados ainda alarmantes com a relação da educação no Brasil. Veja, quase 70% da população brasileira é analfabeta funcional. O que significa dizer analfabeta funcional? Lê, mas não entende o que lê. Hoje são milhares de jovens que conseguem chegar à universidade, isso é muito bom, mas o nível dos universitários brasileiros ainda é muitíssimo preocupante. O profissional que se forma em várias escolas de nível superior no Brasil tem um nível muito inferior a de países vizinhos ao nosso, como Argentina, Uruguai, Chile. Por isso que eu faço parte, sou presidente da Frente Parlamentar que defende as bibliotecas públicas como um instrumento de ajuda à formação das pessoas, porque nós acreditamos que educação não é apenas a sala de aula. Educação é conhecimento, educação é ter a formação, que não é só na sala de aula que se consegue, é na leitura. A leitura é fundamental no Brasil. Não é apenas, há uma disputa, inclusive, nas comissões de cultura, de educação, sobre a importância do livro digital ou do livro papel. Para nós não interessa onde as pessoas estão lendo, se é no livro digital ou no papel, é importante que leiam. E é por isso que nós defendemos a biblioteca, incentivamos o livro digital, incentivamos o livro ainda escrito em papel, e queremos que cada município brasileiro tenha uma biblioteca pública, que os municípios, o meu projeto exige que os municípios com mais de 200 mil habitantes tenham uma biblioteca 24 horas,
que as bibliotecas sejam adaptadas para as pessoas com deficiência, mas tenham não só o livro, tenham atrativos culturais, seja um local de boa qualidade, que as pessoas se sintam incentivadas a participar. Essa é a nossa luta em defesa da biblioteca pública, mas não existirá biblioteca pública de boa qualidade sem que nós tenhamos bibliotecários, e bibliotecários de boa qualidade. O que tem acontecido hoje em muitos municípios brasileiros? O prefeito tem a biblioteca. Primeiro que muito prefeito acha que biblioteca é museu. Museu não é biblioteca, pessoal. Que coloca naquele prédio mais insalubre, mais abandonado, cheio de cupim, e coloca lá a biblioteca. E pior, escolhe aquele professor que não deu certo na sala de aula, aquele professor que a diretora dispensou várias vezes, que não se relaciona bem com os alunos. Aonde que ele coloca? Na biblioteca. Na biblioteca deveria ter o melhor dos profissionais, para incentivar as pessoas a chegar a procurar a biblioteca, a quando chegar na biblioteca, o bibliotecário disser: você já leu esse livro vai ser legal para ti, você já conhece esse artigo, você já viu essa revista, você sabe entrar na internet, você quer acessar os equipamentos que nós temos aqui. Esse é o papel do bibliotecário. Só que em muitos locais do Brasil, hoje, as pessoas são recebidas por pessoas sem qualificação, despreparadas, e torcendo para que você saia logo da biblioteca. Essa é a realidade. Então nós lutamos que todas as bibliotecas públicas do Brasil existem em todas as cidades, e todas elas tenham um bibliotecário. E tem um projeto meu também, que regulamenta a profissão de técnico em biblioteconomia. Isso não é um desprestígio ao bibliotecário formado em nível superior. Ao contrário, nós estamos no projeto exigindo que todas as escolas públicas tenham um técnico em biblioteconomia. Escolas, não é biblioteca. Todas as escolas, todas elas são obrigadas a ter uma biblioteca, e todas elas deveriam ter, por lei, se aprovada, um técnico em biblioteconomia supervisionado por um bibliotecário. Como faria isso? É óbvio que nós não teremos e nem temos bibliotecário suficiente para todas as escolas do Brasil. Então, a cada 3 escolas, um bibliotecário. Em todas as escolas, um técnico em biblioteconomia. Porque nós estamos vendo também, esse é um grave problema das escolas brasileiras, que não foram construídas e nem planejadas no passado para as bibliotecas. Hoje são pequenas, é um cantinho, uma sala pequena, um banheiro que foi derrubado, um puxadinho na cozinha. Essas são as bibliotecas que existem no Brasil. Por isso eu sugeri à ministra Marta da Cultura que criasse um projeto nacional para facilitar as emendas dos parlamentares, que nós tivéssemos um projeto, assim como tem de postos de saúde, de escolas, um projeto para pequena biblioteca, projeto para média biblioteca, um projeto para grande biblioteca. E se oferecesse esses projetos para os prefeitos. Com isso se diminuiria o custo do pagamento dos projetos, teríamos uma obra qualificada, planejada para esse tipo de formação dos nossos alunos, da nossa população, e com isso no futuro, havendo essa biblioteca nas escolas, nós poderíamos pensar de abrir a biblioteca escolar para a comunidade. Tem uma pesquisa que diz que apenas 1 em cada 3 brasileiros ler um livro por completo. E desses, 70% só leram o livro quando estudaram na escola. Então, a escola foi pelo menos a oportunidade que muitos tiveram, o incentivo, ou muitas vezes obrigado pelo professor, de ir ler um livro. Por isso a importância da biblioteca escolar, de nós pensarmos que ela deva ser aberta para a comunidade. Isso, claro, necessita recursos, e por isso que nós aprovamos no PNE 10% da educação, 10%
do orçamento da União para a educação, porque sem formação das pessoas, sem educação, sem conhecimento, nós não teremos um futuro decente para o nosso país. Poderemos ter grandes obras de infraestrutura, grandes estádios de futebol, como temos agora. Eu preferia hospitais e não estádios, mas teremos grandes estádios. Poderemos ter grandes prédios públicos, vamos ter tudo. Se nós não tivermos educação, nós não teremos nada, porque o povo não participará do seu país, porque o povo não participará das decisões do seu país, porque o povo não contribuirá para o progresso, não terá o resultado na sua vida do crescimento, do desenvolvimento da nação. Por isso a nossa luta é pelas bibliotecas, mas acima de tudo também pelos bibliotecários e pelos técnicos em biblioteconomia, que são fundamentais para o país e para a nação. No nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos várias etnias. Eu sou descendente de italianos e a região, a região italiana do Rio Grande do Sul foi a que ficou com as piores terras, na serra, muita pedra. Mesmo assim, teve um desenvolvimento extraordinário, crescimento econômico muito grande, em função, primeiro, da grande dedicação e do trabalho dos descendentes italianos, da energia, da vontade de trabalhar, e também do investimento que fizeram na industrialização. Então, cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, não são grandes cidades apenas pela produção agrícola, mas fundamentalmente também pela produção industrial. E nós estamos crescendo também no Rio Grande do Sul, uma comunidade que vem contribuindo de forma muito importante, é a comunidade japonesa. Eu tenho participado de todas as atividades dessa comunidade, participei das gincanas que realizo, participo do incentivo à sua produção. Eles estão diversificando a produção gaúcha com produtos que não existiam no nosso estado. Então quero nesse momento também parabenizar toda a comunidade japonesa do Rio Grande do Sul pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela sua capacidade de apresentar alternativas à produção agrícola, principalmente horti, fruta e granjeira no estado do Rio Grande do Sul. Estarei no próximo período, no próximo sábado, realizando uma grande reunião na cidade de Pelotas. Estão todos convidados. Estaremos debatendo os graves problemas da zona sul do estado, que está crescendo, mas precisa ter planejamento, investimento. Foi abandonada por muitos anos. A minha cidade que eu moro, Cachoeirinha, recebeu muitos alunos, muitos estudantes que se formavam em Pelotas e por falta de opção de trabalho tiveram que se dirigir, trocar de cidade, morar em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre. E nós queremos que toda a região sul do estado volte a crescer com industrialização, volte a crescer na área rural, volte a crescer com infraestrutura. E é por isso que nós lutamos, como eu disse no início, pela construção de uma travessia seca entre São José do Norte e Rio Grande. É por isso que nós lutamos para que se tenha a segunda ponte do Guaíba, que atrasou, que foi dito. As obras no Brasil são importantes, mas muitas delas estão atrasadas. Havia sido prometido que já no ano passado estaria pronta a ponte do Guaíba. Até agora nós só temos o projeto. Espero que nos próximos anos ela se conclua e que a gente possa ter avenidas e estradas com qualidade no Rio Grande do Sul. O nosso partido não é contra os pedágios, o nosso partido é contra pedágio caro. A população quer os pedágios porque sabe que o pedágio traz a segurança, traz o salvamento das pessoas, mantém a rodovia com qualidade. Agora, pedágio absurdo a gente não aceita. Essa é a luta que o Partido Socialista Brasileiro está levando em todo o Brasil, e é por isso que eu agradeço todas as pessoas que nesse ano contribuíram para o meu mandato. Tenho sido o deputado federal do Rio Grande do Sul mais presente nesta casa, isso é um orgulho para mim,
e, como as pessoas dizem, estou presente para representar com dignidade o povo gaúcho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.